Havia uma igreja na floresta que meus amigos e eu costumávamos frequentar. Suponho que provavelmente ela ainda esteja lá, embora eu não a tenha visto há anos. Ao longo de nossa infância, o terreno da capela era praticamente o nosso esconderijo. Passávamos quase todos os verões lá, brincando e nos divertindo. Nada nunca parecia estranho naquele lugar, era confortável. Assim, quando a formatura do ensino médio estava se aproximando, naturalmente precisávamos de um lugar para fazer nossa última festa de formandos. Como você pode imaginar, meus amigos Kelly, Sam e eu sugerimos a igreja. Para nossa surpresa, ninguém sabia que ela existia. Mesmo assim, acharam que seria perfeito. Avançando algumas semanas, estávamos preparando o lugar para a festa daquela noite. Movemos os pesados bancos de madeira o melhor que pudemos, encostando-os nas paredes para tentar abrir espaço. Sabíamos que mais de 100 pessoas planejavam comparecer e, embora o lugar fosse grande, ainda assim não seria suficiente. Enquanto pensava no que mais poderíamos fazer para liberar espaço, ouvi Sam falar. Ei, Jesse, olhe isso. Parece uma marca de criança, e Sam riu baixo antes de se agachar e inspecionar o chão em frente ao púlpito. Kelly e eu nos aproximamos e olhamos para o que ele estava comentando. Certamente, bem na frente do púlpito havia uma mancha do tamanho de uma criança. Parecia escura, velha e queimada na madeira. O que você acha que causou isso? Perguntei. Eu realmente não me lembro de vê-la aqui, disse Kelly, olhando por cima do ombro para mim. Encolhi os ombros em resposta. Provavelmente não a vimos por causa dos bancos. Deve ter estado escondida debaixo de um deles, e respondi. Sam e Kelly se olharam e deram uma leve confirmação com a cabeça. De qualquer forma, vamos nos preparar para hoje à noite. Vamos para casa e nos encontramos aqui para a festa, e eu disse. Todos concordaram e deixamos a mancha escurecida no chão para trás. O caminho de volta para casa naquela tarde não teve nada de extraordinário. Seguimos a fininha trilha de terra que existia muito antes de nascermos. Essa trilha nos levava direto à antiga casa do padre, que havia passado alguns anos antes de eu conseguir me lembrar dele corretamente. Mas, aparentemente, eu fui o último a ser batizado por ele antes de sua morte. Ninguém mais se incomodou em se mudar para aquela velha casa. Na verdade, a maioria das pessoas comentava que, não importava o que acontecesse, sempre seria a casa do padre. Nunca soubemos muito sobre o velho sacerdote que morava naquela casa, mas éramos gratos a ele por nos deixar um ótimo lugar secreto para festas escondido na floresta. Não preciso nem dizer que, uma vez que chegamos à rua, todos nós nos separamos e seguimos em direções diferentes para nossas casas. Com as poucas horas que eu tinha para passar, fiz algumas tarefas, preparei o café da manhã e me limpei. Meus pais estavam quase sempre fora da cidade, então eu sempre tinha que cuidar de mim mesmo. Não posso dizer que me incomodava, mas isso definitivamente tornava as noites como aquela muito mais especiais. Durante esses dias, eu podia aliviar o peso do mundo e me divertir um pouco. Quando você tem que cuidar de si mesmo, às vezes esquece o que realmente significa ser uma criança. Com todas as minhas atividades, a noite caiu antes que eu percebesse. Pensei em como cerca de 100 jovens estavam se dirigindo em direção ao antigo esconderijo que era, até então, meu. Era um pensamento surreal, e 100 pessoas, 100 almas vivas e respirando, estavam indo para o único lugar que sempre considerei como meu. Mas todas estavam indo lá para se divertir juntas, e eu ajudei a tornar isso possível. Fiz o meu melhor para esconder o sorriso no meu rosto antes de ouvir a campainha tocar. Levantei uma sobrancelha e caminhei até a porta. Ao abri-la, vi Kelly. Agora, preciso dizer que, quando as pessoas explicam que sentir algumas emoções é como um interruptor sendo ligado e desligado em seus cérebros, isso é verdade. Kelly e eu sempre fomos amigos desde crianças. Tivemos nossas boas brigas, mágoas e discursos odiosos, mas, por algum motivo, vê-la ali sob a luz da minha varanda provocou uma reação instantânea em mim. Todas as nossas rivalidades deixaram de existir, eu queria estar com ela. Ei, pensei que poderíamos ir juntos.
Imagino que os caras possam tentar ser idiotas e incomodar os mais espertos que estão sozinhos. A voz dela não tinha mais aquele tom cinza e sem vida, aquele tom que amigos antigos costumam ter, que parece mais uma extensão de você do que de outra pessoa. Ela tinha sua própria vida, sua singularidade. Talvez eu esteja apenas divagando neste ponto, mas quero que você entenda que o ar estava diferente naquela noite. É uma boa ideia, eu estava prestes a sair de qualquer forma, e respondi. Afastei aqueles sentimentos súbitos e saí pela porta, fechando-a atrás de mim. Ela sorriu e eu juro que vi um certo brilho em seus olhos que me disse que ela estava passando pela mesma coisa que eu. O frio da noite de verão acariciou meu corpo, excitando meu sistema com aquela sensação tão real de nostalgia presente, um tipo de sentimento que você sabe que será queimado em suas memórias pelo resto de sua vida. Caminhamos juntos pela minha rua. Quase consegui reunir coragem para pegar na mão dela quando ouvi sua voz novamente. São Chris e Sarah. Quando eles começaram a namorar. Desviei meu olhar do chão e vi os dois abraçados. Não sei, pensei que eles se odiassem, e respondi. Kelly se virou para me encarar e soltou um sorriso encantador. Parece que essa noite é especial para todo mundo. Caminhamos perto da casa do velho padre e entramos na propriedade. Olhei para uma das janelas e poderia jurar que vi alguém nos observando. Mantive meus olhos na figura até chegarmos ao quintal. Estranhamente, não era a primeira vez que me sentia observado por ali, era algo a que eu já tinha me acostumado. Depois de passarmos pela janela, minha atenção se voltou para a trilha que eu havia percorrido tantas vezes com meus amigos. A trilha que levava à floresta agora havia sido alterada, estava maior agora, com todo o tráfego de pessoas recente. Isso me deixou um pouco chateado, sabendo que essa trilha não pertencia mais apenas a nós três, mas agora era de toda a turma de formandos. Seguimos em frente, passando ocasionalmente por alguns casais que não conseguiam esperar para chegar à igreja e festejar juntos. Quanto mais nos aproximávamos, mais o ar parecia diferente. Claro, parte disso poderia ter surgido do cheiro de álcool que agora permeava o suor de quase todos que passávamos, mas havia também algo mais. Era quase como cheirar hélio, parecia mais leve que o oxigênio normal que entrava nos meus pulmões. Eu sabia que não estava ficando louco, algumas pessoas que cruzamos comentaram sobre se sentirem tontos e verem uma névoa vermelha. Quando ouvi isso, mantive os olhos abertos. Havia certamente uma neblina avermelhada naquela noite escura, mas não consegui ver algo tão espesso quanto uma neblina. Não demorou muito até chegarmos ao antigo terreno sagrado. A entrada parecia transbordar de pessoas, mas felizmente a música que vinha de dentro voava pelo ar aberto com fúria, permitindo que as pessoas estendessem a festa sob o céu noturno. Várias pessoas do lado de fora devem ter começado uma fogueira alguns minutos antes de chegarmos. Na grande clareira, os estudantes dançavam ao redor da fogueira, com suas sombras explodindo e invadindo o chão ao redor deles. Não tenho certeza se era meu estado de atordoamento, mas eles pareciam surreais, suas sombras pareciam se mover por conta própria ao redor do fogo. Senti um puxão em minha camiseta, desviando meus olhos dos dançarinos. Voltei o olhar para Kelly, que tinha os olhos brilhando e começou a correr. Eu apertei os olhos, a névoa vermelha estava mais forte agora, onde quer que ela estivesse correndo. Vi Sam com a melhor amiga de Kelly, Riley. Agitei a cabeça, sorrindo, enquanto meus lábios se abriam. Sam passou o ensino médio com a maior paixão por aquela garota, e finalmente ele conseguiu que ela aceitasse sair com ele. Segui logo atrás de Kelly enquanto ela se aproximava de Sam. Ei, pessoal, vejam quem eu trouxe aqui. Ele deu uma leve cotovelada na amiga de Kelly antes de envolver seu braço ao redor da cintura dela. Finalmente, você se rendeu, disse Kelly, orgulhosa, a amiga antes de puxá-la para longe de Sam para fofocar. Parece que vocês estão se divertindo, eu disse, virando a cabeça para observar as meninas. Sim, essa noite está algo diferente, você sabe? Voltei a olhar para Sam, que tinha um sorriso sincero plantado nos lábios. Quando penso nele, é assim que gosto de imaginá-lo, feliz e confortável.
Meus pensamentos foram interrompidos por um grito vindo de dentro da capela, enquanto a fila do lado de fora diminuía. Olhei para Sam, que retribuiu meu olhar confuso. Não havia como tantas pessoas caberem ali dentro. Meu amigo e eu seguimos em frente, empurrando-nos pela confusão ao nosso redor. Conseguimos abrir caminho para o interior do prédio. Do outro lado da igreja havia uma porta que eu nunca havia visto antes. Logo além do púlpito, um painel de madeira falsa havia sido derrubado, expondo um novo espaço. Que diabos? Sam murmurou ao meu lado. Senti algo dentro de mim começar a ficar irritado, um tipo de ciúmes por essas crianças aleatórias encontrarem algo que eu e meus amigos não conseguimos encontrar durante toda a nossa vida. Passei por Sam e fui direto a um garoto de olhos azuis e cabelos claros no púlpito. Ei, como vocês encontraram essa porta? Gritei sobre a música. Ele olhou para mim e apontou para o chão, seus dentes brilhando por trás dos lábios em um gesto de superioridade. Olhei e vi a mancha que havia notado antes, exceto agora ela tinha um braço estendido apontando para a nova entrada descoberta. Algo sobre a mancha não parecia certo, parecia maior, menos como uma criança e mais como um homem magro em uma túnica. Acenei para Sam vir até mim e ele se arrastou por entre as pessoas. Apontei para o chão. Jesus! Ele exclamou, fazendo uma careta. Devemos ver onde essa porta leva? E eu balancei a cabeça. Queria esperar por Kelly, afinal, aquele era o lar da infância dela, assim como de todos nós. Explorar sem ela pareceria uma traição. Alguns minutos se passaram antes de a vermos tropeçando para dentro com Riley. Chamamos as duas para perto, acenando como loucos para chamar a atenção delas. Assim que se aproximaram o suficiente, mostramos a imagem do homem apontando, queimada no chão, e a sala recém-revelada. Kelly foi enfática sobre explorarmos juntos. Com a maior parte do tráfego equilibrado na sala, foi fácil encontrar um jeito de passar por todos. Aparentemente, a próxima sala não era maior do que o primeiro andar de um pequeno campanário. A única coisa notável era a escada que levava para baixo, no centro da sala. Nosso pequeno grupo se aproximou e olhou para elas. As paredes estavam cobertas de vitrais e pinturas destruídas que desciam junto com as escadas. Com um pé na frente do outro, todos começamos a descer. Cada um de nós foi devagar, descendo cada degrau em fila indiana, com Sam e eu na frente, seguidos por Kelly e Riley. Cada passo fazia o ar ao nosso redor parecer mais quente e pesado. Uma certa forma de desespero maníaco acompanhava uma sensação de adrenalina, raiva e depressão, tudo comprimido junto. Eu me via olhando para trás, continuamente, para Kelly. A sensação que tive mais cedo estava se amplificando. A única coisa que afastava esses pensamentos eram os sons que começamos a ouvir. Estávamos quase no fundo quando eles se tornaram audíveis. Pareciam gemidos e ofegos, todos muito sensuais. Nesse ponto, eu queria me virar, minha mente já estava cheia de pensamentos sobre Kelly, e o que quer que estivesse lá embaixo não ia ajudar. Foi então que senti a mão de Sam repousar em minhas costas, me incentivando a descer. Afastei os pensamentos de sair da cabeça e entrei na abertura na base das escadas. Uma grande porta de pedra estava aberta, expondo uma ampla sala cavernosa. Diretamente à nossa frente, na parede oposta, havia outra porta de pedra. Uma densa névoa vermelha se espalhava por baixo da porta, sufocando todo o oxigênio ao nosso redor. O que substituiu o ar era o mesmo tipo de gás de hélio que havia do lado de fora, mas amplificado a um nível insuportável. Consegui sair do meu transe e olhei ao redor. Para meu horror, vi coisas em sombras de pessoas se estendendo em direção a peles sem vida de estudantes que estavam pregados contra as paredes. As sombras usavam seus dedos longos para acariciar os corpos dos adolescentes, que, em resposta, se contraíam e espasmavam, como se estivessem recebendo gordura quente respingada sobre eles. Precisamos sair daqui agora, Kelly sussurrou, sua voz implorando por apoio. Ouvi risadas vindas de Sam e Riley. Olhei para eles e congelei, suas bocas estavam abertas. Sam estava atrás de mim e Riley atrás de Kelly.
Os vazios negros dentro de suas bocas revelaram um segundo par de dentes, sorrindo atrás das bocas sem vida dos meus amigos. Vários dedos sombrios rasgaram a pele de suas mãos, e pedaços de carne caíram no chão. Os olhos de Sam estavam vidrados em euforia. Eu queria correr, mas com Sam diretamente atrás de mim, sabia que isso era quase impossível. Kelly deve ter sentido o mesmo, pois ambos fomos forçados a entrar na sala que estava em nosso caminho. Sam esticou seu braço magro para cima, com a boca ainda pendurada, e estava apontando para a porta do outro lado. Kelly foi empurrada ao meu lado e gritou com um toque de Riley contra suas costas. Meu olhar se desviou dela em direção à porta, e quando meus olhos se concentraram na pedra, percebi outra marca de queimadura começando a aparecer. A sombra de um homem alto e magro, com uma cabeça alongada, olhava de volta para mim, seus braços estendidos em direção à maçaneta, implorando-nos para abri-la. Minha cabeça se tornou mais do que apenas uma névoa, eu sentia um desejo crescendo dentro de mim. Eu queria que aquela porta fosse aberta. De alguma forma, abrir aquela porta me daria um prazer além da minha imaginação. Devemos abri-la, e falei, desviando os olhos e olhando para Kelly. Ela não parecia mais a garota sob a luz do meu alpendre algumas horas antes. Ela não parecia mais minha amiga, seu olho direito estava ligeiramente saltado para fora da órbita. Sua pele estava esticada e puxada, e eu podia ver a impressão de uma mão retorcida viajando sob a pele de seu braço, prendendo-se em seu lugar. Olhei por trás dela e vi uma daquelas coisas, aqueles vazios de entidades, rasgando e enfiando-se em sua parte de trás. Senti uma queimação na garganta, queria vomitar, desistir, chorar e desmoronar, mas continuei. Jesse, notável. Você é o único aqui que pode abrir aquela porta. Esperamos tanto tempo por outro que viesse aqui embaixo, e uma voz ecoou entre as paredes. Quando voltei a olhar para a porta, esperava ver as queimaduras, mas elas haviam sumido. No lugar delas, havia a imagem carbonizada trazida à vida, alto, magro, com uma postura impossivelmente boa. Tudo isso e mais não conseguiam descrever verdadeiramente quem ele era. Ele parecia um homem feito de uma substância esticada, à beira de seu limite. Sua cabeça mantinha suas proporções antinaturais das marcas de queimadura, seu maxilar inferior projetava-se com fúria, estendendo-se até sua clavícula, enquanto suas bochechas afundavam ao redor dos olhos e da boca. Seu rosto era tão fino quanto um crânio, mas trazia uma sensação de autoridade e poder que eu nunca havia experimentado antes. Antes que eu percebesse, estava em pé diante da porta, minha mão estendida em torno da maçaneta de pedra. Sentia lágrimas arderem em meu rosto, o calor evaporando-as antes que caíssem ao chão. Eu ia fazer isso. Eu ia abrir a porta. Eu ia fazer a primeira coisa terrível que já fiz. Então, não ia. Não consigo explicar o que me dominou, era uma sensação de força que não conseguia ver. Eu envisionava aquele homem na casa do velho padre, como ele olhava para mim, como se soubesse algo sobre quem eu era, quem eu realmente era. Soltei a maçaneta da porta e me virei. As sombras passeavam de um lado para o outro na sala, ofegantes de um desejo tão forte. Corri por entre elas, elas gritaram e se estenderam, mas nenhuma delas me deteve. Continuei correndo pelas escadas e depois passei pela festa. Corri tanto, mas antes que percebesse, estava nos braços de um policial. Alguém aparentemente havia feito uma ligação para eles, informando que crianças estavam sendo sequestradas, como os mesmos eventos que aconteceram há 30 anos. Não sei o que isso significava, mas fiquei feliz por não ter que lutar sozinho. Eu tinha ajuda. Eles acabaram limpando toda a festa, ninguém estava desaparecido. Sam, Kelly e Riley estavam todos bem, mas eu sabia que não estavam. De vez em quando, eu os pegava encarando-me, ouvia um espasmo logo abaixo de sua pele. Aquela igreja se tornou meu pesadelo. Algumas semanas depois, recebi um presente. Foi enviado para o meu dormitório na faculdade, dias distante daquela cidade, mas reconheci o endereço. Era daquela velha casa abandonada. Dentro, havia uma simples Bíblia e uma nota: "Desculpe, não pude estar lá por você pessoalmente." Estava assinada por Padre Joel.